Bom, pessoal, então nesse código aqui, o que vocês têm basicamente é essa forma de representação o algoritmo, na verdade, né, de como implementar a transformada discreta de Fourier, que não é muito usado. O que é mais usado hoje é a FFT, e para valores pequenos de n, esses algoritmos são equivalentes. Então, eu vou colocar aí no chat. Vocês tentam fazer as adaptações, já que eu acho que eu não coloquei esse código no Google Sala de Aula, mas eu posso botar depois. E nos slides também que eu vou disponibilizar. Vamos ao código aqui do que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Naquele vídeo que eu carreguei, tem um comentário que ficou sem mostrar a tela. Era representa esse código, pessoal, aqui. Então, nesse código, o que você tem que observar? Ele tem basicamente as características de amostragem do sinal. Tá? Então, o sinal, a gente está considerando que ele não tem... É difícil de calcular. A gente está definindo uma função para ele, inicialmente, só para testar o FFT. E esse sinal é a resposta ao impulso do sistema, H de T aqui. Ó. Então, esse H, basicamente, é uma representação de uma resposta ao impulso de um sistema, L e T. Tá? E dá para fazer o recurso da FFT com esse sinal. Né? Então, FFT aqui é o algoritmo rápido da transformada de Fourier já embutido, o MATLAB, o Octave, vários compiladores de linguagem de programação de alto nível já tem essa FFT disponibilizada. E a gente usa o FFT Shift para plotar as componentes negativas e positivas, certo? Interessante perceber que na prática, quando vocês forem usar alguns instrumentos, por exemplo, osciloscópio, analisador de espectro, para analisar o sinal no domínio da frequência, vocês só vão ver valores positivos, certo? Desse sinal. Bom, então vou voltar para rodar aqui. E o que vai ser interessante observar, né, esse exemplo de código já é uma oportunidade de vocês verem alguma coisa de filtros. A gente vai poder também falar nas próximas aulas. O que você tem aqui, pessoal, é o sinal no tempo, o HDT. Esse sinal aqui é HDT, né? A gente definiu o HDT, mas dá para você também fazer uma suposição que o teu H, o sinal, ele não tem natureza matemática. Na verdade, ele é difícil de ser representado matematicamente. Então, pode usar aquele conceito que a gente pega as amostras dele, faz um array, considerando que são as medições que você fez do sinal, e plota ele, tá? Dá para fazer isso também. Aí você vai ter a FFT do sinal sem se preocupar muito com a representação matemática, sem quebrar muita cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, a gente está construindo o sinal, né? Está definindo, mas você poderia colocar isso aqui tudo dentro de um array, considerando que fossem medições de um sensor. Eu colocaria aqui dentro de uma variável e depois você só ia fazer a FFT desse sinal, dessa variável. Tá? Então, FFT já vai te dar a resposta do sistema. Professor, e quem iria fazer essa leitura desse sinal, sem ser ela matematicamente? Quem faria a leitura seriam sensores. Você, por Um exemplo, transdutor, né, no caso? exatamente, um conjunto de sensores para fazer a leitura de um sinal analógico e passar esse sinal para um nível discretizado, né? Por exemplo, você pode colocar na internet, né, sensores de corrente para Arduino. Então, ele já tem uma interface, já tem um transdutor dentro, que vai pegar um sinal de corrente e vai tratar esse sinal. Na saída, ele vai já estar com o padrão adequado da entrada num Arduino ou no ESP32 para fazer o tratamento do sinal digitalizado, discretizado. Então, você pega um sinal analógico e transforma ele em discreto com um sensor, certo? A variável, né, que você quer pegar, aí fica a critério da aplicação, um exemplo do projeto. Seja corrente, seja tensão, seja temperatura. Aí você vai armazenar Ok. essas leituras em um buffer, um array, por exemplo, um registrador dentro do, do, do microprocessador e vai botar nesse algoritmo aqui. O FFT ele só precisa receber a sua variável, né? O que você quer calcular.
Quem quiser mais detalhes, né, você pode vir aqui na janela de comando digitar help FFT e deve retornar mais detalhes, né? Dá para você especificar mais coisas, mais padrões, por exemplo, o número e a dimensão, mas por padrão ele já aceita só o valor de x, né? E subentende que x já vai ser, o n já vai ser com o tamanho de x. Aí, para calcular a inversa da FFT, né, você pegar tipo, um sinal em frequência e calcular a inversa dele, o sinal, achar esse sinal no tempo, você usa IFFT. Bom, então, botei para rodar o programa. Aqui você tem, pessoal, basicamente uma representação do sinal aqui no tempo, né, H de t. E veja aqui agora como é que é a representação desse H de t na frequência. O que é que vocês conseguem extrair aqui, pessoal, desses sinais na frequência, desse sinal na frequência? Esse H é como se fosse a resposta a um impulso, né, do sistema. Um sistema aí caracterizado com a entrada ao degrau. E a gente fez a resposta ao impulso desse sistema. E agora eu estou analisando como é que é a resposta em frequência desse sistema. Nesse gráfico do meio e o terceiro, é a análise desse sinal na frequência. O que é que eu posso perceber com isso aqui? Eu posso perceber que esse sinal, ele deixa passar, ele tem uma função de transferência, né? O H é basicamente relacionado com aqueles autovalores, né? A autofunção seria as exponenciais, né? Para a representação em série de Fourier. E os altos valores seriam os valores da função H, desse H, né? De F, nas várias amostras de frequência, nos vários valores de frequência. Então, isso aqui nada mais é do que a forma com que o que é que eu vou fazer com a entrada, né? O H, ele vai te dizer aqui na frequência o que é que você vai fazer com a entrada. Vai atenuar, vai deixar passar o sinal na saída, né? Lembre que H, ele é Y sobre X, uma função de transferência, em essência. E se você observar aqui, se esse H, ele vai te dar um quantitativo do que vai passar e o que é que vai ficar retido no sinal, né, na banda de frequência, você pode já ter uma intuição que para baixa frequência ele deixa passar. Ou seja, para baixas frequências ele tem uma função, ele vai multiplicar o sinal de entrada por 1. Em baixa frequência, mais ou menos, ele vai multiplicar por 1. Então, isso aqui não vai mudar em nada o sinal de entrada. Então, ele vai deixar passar o sinal de entrada na saída. Com segurança, né? Vai deixar passar o sinal. E também não vai ter nenhuma alteração na fase. Ó. A fase para baixa frequência vai ser próxima de zero. Então, é exatamente o mesmo sinal que está na entrada, X, para frequências baixas, ele vai deixar passar na saída. E em altas frequências, então, se o sinal ele tiver componentes em altas frequências, aí ele não vai deixar passar, ele vai fazer uma multiplicação por algo próximo de zero. Então, ele vai atenuar os sinais, as componentes de alta frequência desse sinal, certo? E, além disso, também vai defasar aqui, tá? Então, esse valor aqui, né, que você está vendo no gráfico, no terceiro gráfico, é a fase da resposta em frequência do sinal. E aqui no meio é o módulo. O que é que ele faz com a amplitude desse sinal? Você pode interpretar aqui no gráfico do meio. E o que é que ele faz com a fase do sinal? Você pode interpretar aqui no gráfico terceiro, no terceiro gráfico. Gráfico 3. Tá? Detalhe que esse valor aqui de fase ele está em radianos, né? Então, tem aqui a relação de π sobre 2. Então, para alta frequência, ele vai basicamente alterar a fase, vai, além de atenuar, né? Multiplicar por zero, não vai deixar passar a amplitude, ele vai defasar em mais ou menos π sobre 2 aqui. Menos de π sobre 2, né? Π sobre 4, provavelmente aqui. E em frequências negativas também, ele vai deixar essa relação, né? Mais ou menos π sobre 4. E com frequências baixas, ele não vai deixar passar o sinal. Não vai ficar... Desculpe, a frequência vai ficar zero, né? Aqui não vai ter alteração na fase do sinal, em baixas frequências. E ele vai deixar passar o sinal que está na entrada em baixas frequências. Então, em essência, isso aqui seria um filtro passa-baixa, certo?
a função de transferência vai te dizer aqui, né, nessa interpretação que a gente teve, que esse sinal H de T ele representa a resposta em frequência, a resposta de um filtro passa-baixas. No tempo você não tem muito o que interpretar, né? Um H de T, mas com H de F, H de J ômega, você consegue extrair essas características. Você consegue dizer que esse aqui é um filtro passa-baixas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, com relação a isso? E esse filtro passa-baixas ele vai estar relacionado com a atividade prática, né, que a gente vai passar. Então, se você quisesse pegar um sinal, esse sinal você sabe que ele tem alta frequência. Alta frequência entenda como também sendo ruídos. Se o sinal tiver um ruído, um chiado, alguma perturbação de alta frequência, aí você vai pensar em tirar esse sinal, né? Essa componente de alta frequência. Você pode colocar um filtro passa-baixas, ou seja, um bloco com uma função de transferência desse tipo aqui, para tirar o sinal. Então, você faz ele em cascata, né? Bota em série para multiplicar o sinal e você teria o desempenho, né, na saída desse sistema, um sinal com a componente de alta frequência filtrada, bloqueada pelo bloco filtro passa-baixos. Ok, pessoal? Aqui tem uma função, né, o DS é só uma forma diferente de fazer o degrau unitário. Perceba aqui o seguinte, que aqui a gente fez um pouco mais relacionado com as condições de Dirichlet de convergência, ou seja, para valores de t igual a zero, a gente está definindo ele como a saída como um meio, né? Ou seja, a média entre os extremos. Vamos lá para cá. Se é um degrau, aí eu estou definindo ele no meio aqui como sendo o meio. Mas isso aqui é o H de T, né? Sinal. Isso aqui é só o U de S, seria a representação de um degrau com a definição da descontinuidade em t igual a zero igual a meio. Isso é uma forma diferente de fazer com essa função, tá? O outro exemplo seria, não sei se eu já passei esse exemplo aqui, mas só para vocês saberem que dá para fazer a determinação também de série de Fourier com o recurso da FFT. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Então, esse aqui já é um outro tipo de sinal. Perceba que é um sinal, chama de acho que é chirp esse sinal. É um sinal que, no argumento, é um sinal discreto, tá? Um sinal de natureza discreta, mas ele tem o argumento da frequência é multiplicado ao quadrado. Aí ele tem essa característica aqui no discreto. E aqui você perceba a resposta em frequência do sinal. Tá? Só uma forma diferente de vocês terem um código base para eventuais atividades. E aí, pessoal? Então,